Desde sempre, desde quando o pecado entrou no mundo, a humanidade adoeceu. Adoeceu espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. E quando Jesus chega a este mundo na forma humana, Jesus ele diz que os doentes precisam de médicos, mas os que estão sãos, os que estão curados, não precisam de médicos, mas sim os doentes. Até hoje, eu nunca vi uma pessoa doente que não quer ser curada. Todos os doentes querem ser curados. Eu estive doente e eu queria muito ser curado. Então é natural que nós queiramos a cura para as nossas enfermidades. Só que é bom lembrar que Deus pode curar todas as enfermidades, mas Deus não vai curar todas as enfermidades. Por isso, todos os dias morrem muitas pessoas acometidas das mais diversas doenças que se possa imaginar. Quando Israel estava na qualidade de povo hebreu no Egito e saindo do Egito em direção à terra prometida, o povo, em muitos momentos, adoeceu. Doenças que nós nem conhecemos hoje, que já foram vencidas até devido à evolução da ciência, mas eles, no transcurso de todo o percurso da sua existência, adoeceram. E Deus sempre esteve presente com Israel para socorrer Israel, para sarar as enfermidades do seu povo. Deus sempre agiu em favor de Israel. É bem verdade que muitos ficaram pelo meio do caminho. É bem verdade que muitos sucumbiram. Muitos não resistiram. Mas na história de Israel, Deus sempre esteve com o seu povo. Em vários momentos, Deus precisou interferir na vida do seu povo. Em muitos momentos de altos e baixos de Israel, Deus interferiu. E me foi sugerido falar em um texto sagrado, o qual já foi cantado pelo irmão Tony nessa noite, o qual se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, texto para o qual eu convido os amados irmãos e amigos. Texto que muitos de nós sabemos de cor e salteado, sabemos recitá-lo, sem sequer olhar para as Escrituras, porque nós já temos esse texto em mente e em coração. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Texto sagrado diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Diga, e sararei a sua terra. Diga de novo, e sararei a sua terra. Esse texto, meus amados irmãos e amigos, é um trecho do texto sagrado que fala sobre a aliança de Deus com Salomão. Isto ocorreu
logo após Salomão ter terminado a construção do templo a Deus. Quando Salomão terminou a construção, Salomão ora a Deus. E para você entender esse versículo 14 do segundo livro das Crônicas, você vai precisar dar uma olhada a partir do versículo 1, porque senão você vai custar em entender o versículo 14. Tudo ficou pronto. E Salomão ora. Salomão faz uma oração a Deus. E quando Salomão termina de orar, diz o texto sagrado que Deus respondeu à oração de Salomão. E como Deus respondeu à oração de Salomão? Deus fez cair fogo do céu e consumiu todo o holocausto que estava sobre o altar. Diz o texto, meus amados irmãos e amigos, que a glória do Senhor encheu o templo. E não dá para descrever o que foi isso. Não dá para saber só lendo o texto o que foi aquilo. O que é a glória do Senhor enchendo o templo? Nós nunca vamos saber ao certo, porque nós não estávamos lá. Nós só sabemos o que o texto diz. O texto diz: a glória do Senhor encheu o templo. Ora, foi realmente algo indescritível, que não se dá para falar em palavras, não dá para dizer em palavras o que ocorreu naquele momento. O rei Salomão, juntamente com todo o povo de Israel, ofereceu sacrifícios a Deus. Diz o texto que eles ofereceram 22 mil bois. 1, 2, 3, 4, 5 mil, 2 mil, 3 mil, 22 mil bois. Só que eles acharam pouco aquela oferta a Deus. Aí sabe o que eles disseram? Não, nós vamos ter que oferecer mais. Aí diz: olha, povo, traga 120 mil ovelhas. Você sabe, você tem uma noção do que é uma fazenda com 22 mil cabeças de gado e 120 mil ovelhas? Você sabe o que é isso? Eles ofereceram tudo isso em 7 dias de festa. Foi uma matança de animais para holocausto a Deus. O rei, depois de tudo aquilo, despediu o povo para seus lares, eles foram para suas tendas e lá ficaram. Diz o texto sagrado, meus amados irmãos, que eles saíram alegres, com seus corações contentes, por causa do bem que o Senhor Deus havia feito a Davi, a Salomão e a todo o povo de Israel. Deus aparece a Salomão dizendo que ouviu a sua oração. Deus diz que ele escolheu aquele templo que Salomão havia feito para ser casa de sacrifício. Então, Deus diz a Salomão o que está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nós acabamos de ler aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Com base nesse texto sagrado, me foi sugerido para trabalhar um pouco nessa noite sobre o tema: só Jesus pode sarar esta nação. Você pode dizer esse tema? Eu vou repeti-lo. Só Jesus pode sarar esta nação. Vamos dizer? Só Jesus. Esta é mais uma frase exclusivista.
Esta é uma frase que dá uma ênfase à unidade. Essa frase nos leva a pensar que em matéria de cura, só Jesus é capaz de fazer. Meus amados irmãos, o Brasil está doente psicologicamente. E quando eu digo o Brasil está doente psicologicamente, eu não estou querendo dizer que todo brasileiro está doente psicologicamente. Não, tem brasileiro que não está doente psicologicamente, está sarado psicologicamente, muito obrigado. Mas tem muita gente psicologicamente doente. Tem muitos brasileiros doentes psicologicamente. E quem os pode sarar? Quem é que pode sarar uma doença psicológica? Um psiquiatra? Psicólogo? Psicanalista? Um psicopedagogo? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Só Jesus Cristo sara as doenças psicológicas deste país. Só Jesus Cristo sara as doenças psicológicas deste país, usando ou não os profissionais que aqui foram mencionados. Se um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, um psicopedagogo ajudou você em alguma coisa, não se iluda não. Ali foi Deus que os usou para ajudar você. Aí você diz, não, mas o psiquiatra que eu fui, o psicólogo que eu fui é ateu, porque está na moda ser ateu. Não, ele é ateu, não importa. Não estou falando de credo religioso. Eu estou dizendo que se um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, um psicopedagogo ajudou você, foi Deus quem ajudou você. É porque só Deus é capaz de curar as doenças psicológicas. Meus amados irmãos, o Brasil está doente fisicamente. Tem muitas pessoas no Brasil que estão doentes. Estão com doenças graves. Quem os pode sarar? Quem os pode curar? Médicos? Cientistas? Especialistas? Vacinas? Profissionais da saúde? Eu não sei quem os pode sarar. Eu só sei de uma coisa. Só Jesus Cristo sara as doenças do corpo físico desta nação. Só Jesus é capaz de sarar as doenças do Brasil, usando ou não a medicina. Eu estive, como os irmãos e amigos sabem, à beira da morte, numa UTI em Teresina. E eu nunca perdi a consciência que aquelas pessoas que ali estavam cuidando de mim, na verdade era Deus cuidando de mim. Era Deus. Cada vez que entrava um técnico em enfermagem, um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, cada vez que entrava ali naquela UTI, alguém que tocava em mim e que fazia algum procedimento em mim, eu pensava, isso aqui é Deus cuidando de mim. Se você está doente e você vai no médico, ele passa um medicamento que dá certo. Se você está doente e ele faz uma cirurgia em você, não se iluda, ali foi Deus quem sarou você. Ah, mas o médico que eu fui, ele é ateu, ele não tem esse negócio com Deus não. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou dizendo que quem sara as doenças do povo brasileiro é Jesus Cristo. Aí alguém diz, mas eu não acredito. Vai continuar sem acreditar, mas a verdade é, somente Jesus cura as doenças físicas deste Brasil, desta nação, usando ou não os profissionais da saúde. Mas, meus amados irmãos e amigos, o Brasil também está politicamente doente. Sim. Já para esta praga
da doença política é complicado falar, porque, ao ver de muitos brasileiros, não tem cura para os maus políticos e para as más políticas públicas. Acreditem, nem todos os políticos do Brasil, nem todas as políticas públicas do Brasil estão doentes. Só é difícil a gente achar um, mas tem alguém. Não é uma tarefa fácil achar, mas tem alguém sim, que está sadio politicamente. Quem vai sarar o Brasil politicamente falando? Quem é capaz de curar esta praga da doença política no Brasil? Os partidos políticos? O Lula? O Bolsonaro? O Centrão? Você, através do seu voto? Meus amados irmãos e amigos, eu sinceramente não sei. Eu só sei de uma coisa: somente Jesus é capaz de sarar os políticos e a política desta nação. Usando um destes que aqui foi mencionado, usando alguém que aqui não foi mencionado, eu não sei. Eu só sei que politicamente o Brasil só será curado pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, meus amigos, a nossa única esperança, enquanto nação, é o Senhor Jesus Cristo. Isto está mais do que provado. A nossa única esperança de cura, politicamente falando, é o Senhor Jesus. Por isso, escolhemos os candidatos que mais se alinham com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas também, o Brasil está doente religiosamente, consequentemente, doente espiritualmente. Sem sombras de dúvidas, é uma outra praga difícil de falar. O Brasil recebeu uma herança maldita dos portugueses. A coisa, meus amados irmãos, é tão grave, mas tão grave, que alguém já disse que até os crentes, os protestantes, têm a alma católica, apostólica, romana. Estamos vivendo um colapso espiritual no Brasil jamais visto. E quando eu digo isso, eu quero reiterar mais uma vez que nem todos os brasileiros estão na UTI espiritual. Nem todos os brasileiros estão em colapso espiritual. Mas, meus amados irmãos, a grande maioria dos brasileiros, sim, estão em grande colapso espiritual. Olhem para mim para vocês entenderem o que eu vou dizer agora. Escute. Uma boa parte das pessoas que povoam as nossas igrejas não sabem no que creem. Não sabe. Literalmente não sabe. Não sabe nem a razão pela qual está frequentando a igreja. Uma grande parte das pessoas que povoam as nossas igrejas, elas não têm convicção de quem crê e que é capaz de guardar o seu tesouro até o dia final. Por isso, trocam o seu tesouro por qualquer tesourozinho que achar enfeitado neste mundo. Por quê? Porque não tem convicção nenhuma de eternidade. Não tem esperança nenhuma de eternidade. E aí trocam a sua convicção por qualquer coisa que vem enfeitada neste mundo. Por isso, muitos brasileiros estão em colapso espiritual, estão na UTI espiritual, prestes a dar o seu último suspiro. Mas quem vai sarar a enfermidade espiritual do Brasil, meus amados irmãos? Quem vai sarar as doenças espirituais do povo brasileiro? Uma igreja? Uma denominação? Um líder espiritual?
um terapeuta cristão, um pastor, um padre. Meus amados irmãos, eu sinceramente não sei. Eu só sei que Jesus Cristo é capaz de sarar espiritualmente o Brasil. Somente Jesus Cristo. Se ele vai usar algum líder espiritual, eu não sei. Eu só sei que somente Jesus Cristo é capaz de sarar as enfermidades da alma do povo brasileiro. Somente Jesus. Eu gostaria de ter uma outra convicção. Eu gostaria de estar aqui fazendo um discurso politicamente correto para confortar vocês e consolar vocês e para dizer que se nós fizéssemos aqui um grande movimento, Jesus, ou nós iríamos ter as nossas almas saradas e cicatrizado as nossas doenças espirituais. Mas eu não posso dizer isso, porque a minha convicção é que somente Jesus Cristo é capaz de sarar as enfermidades da nossa alma. Ai, como nós temos doentes, e como nós estamos fracos, e como nós estamos capengando, e como nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão no Brasil saradas psicologicamente? Sim. Muitas pessoas estão saradas fisicamente? Sim. Mas, meus amados irmãos, muitas pessoas que não estão com nenhum problema psicológico, nenhum problema físico, estão terrivelmente doentes espiritualmente. E a parte espiritual é a parte que nós menos cuidamos. É a parte que nós menos cuidamos. Tem gente que vai para uma montanha, vai pescar, vai fazer não sei o quê, e diz, vou desaparecer um pouco. Vai descansar a mente, para não entrar em colapso. Vai lá, sei lá, fazer alguma coisa, fazer terapia, fazer meditação, yoga, vai fazer alguma coisa, está lá cuidando. Aí a pessoa levanta, vai na academia, faz uma caminhada, cuida do corpo físico, para de comer um bocado de besteira, para ficar com o corpo sarado. Mas, e a alma? A alma. E a alma? E a alma? Alimentar o quê? Olhe, meus amados irmãos, meus amigos. Do jeito que nós precisamos cuidar da mente, do jeito que nós precisamos cuidar do corpo físico, nós precisamos nos alimentar espiritualmente, se nós não quisermos desfalecer espiritualmente. E quem vai nos sarar? Um pastor, padre, um ritual religioso, frequentar a igreja? Eu digo para vocês, frequentar a igreja é muito bom, porque a fé vem pelo ouvir, mas não é suficiente. Tem um montão de doentes que estão no hall de membros de muitas igrejas. O que você precisa mesmo é entregar-se aos cuidados do Senhor Jesus, para que Ele cure a sua alma, para que Ele cure a sua vida espiritual. Você anda muito preocupado com o seu corpo físico, isso é bom. Quando você sente qualquer sintoma no seu corpo físico, você logo pensa, eu vou procurar um médico. Eu mesmo, eu estou com algumas semanas dizendo, eu vou procurar um médico, porque eu estou com espasmos involuntários no olho direito, aqui no meu olho. Ele fica assim tremendo, como se estivesse piscando involuntariamente. E aí, aqui na testa também. Eu digo, vou procurar um neurologista para saber o que está acontecendo aqui. E ferindo aqui um pouco, aqui eu esqueci como é que dá o nome dessa pelezinha em cima do olho. Mas eu digo, vou procurar o médico. Quero saber o que é isso aqui. Aí a gente fica preocupado quando acontece as coisas do nosso corpo físico. E por que não se preocupar com a alma? Sabe qual é o problema, meus amados irmãos? Uma grande parte, nem acredita que existe alma. Por isso não se preocupa em alimentá-la.
Eu espero em Cristo Jesus que o Senhor Jesus sare o Brasil, a começar por mim, a começar por você.